A arrepiante história da mulher que escolheu a morte a ser exposta por todos. Mistério revelado. As noites em São Paulo parecem ganhar vida própria, especialmente nas periferias, onde qualquer sombra pode esconder o mais profundo horror. Depois de um longo turno como enfermeira, Maria sempre volta para casa com o coração nas mãos. As ruas desertas, mal iluminadas, fazem sua mente correr para os piores cenários. Isso se intensifica em uma noite fatídica em que ela se depara, novamente, com um homem de capuz no corredor do seu prédio. Sua presença provoca um arrepio na espinha de Maria. O olhar dele, intenso e penetrante, a faz sentir que ele sabe algo dela. Algo que ela deveria temer. Maria tenta ignorá-lo, convencida de que é apenas mais uma das muitas figuras sombrias que habitam os becos e prédios da sua comunidade, mas a situação se agrava. Nas semanas seguintes, boatos sobre desaparecimentos de mulheres ecoam entre os moradores. O medo se espalha como um vírus, e a desconfiança cresce como erva daninha. Maria não pode evitar. Cada vez que avista o homem de capuz, sente que a pele arrepia e a respiração falha. O que ele quer? Ele pode estar envolvido? As autoridades, gobelinos ineficazes, parecem invisíveis diante da ameaça crescente. Num ciclo aterrorizante de vulnerabilidade, ela se pergunta: poderia esse homem sombrio ser seu perseguidor, sua desgraça à espreita? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Determinada a proteger a si mesma e, por algum milagre, encontrar respostas, Maria decide que não pode mais viver sob o jugo do medo. Ela começa a explorar as regiões mais escuras da cidade, onde o eco de seus passos reverbera nas paredes. A cada esquina, ela vê olhares furtivos e ouve conversas sussurradas que fazem seu coração disparar. O frio de um mistério tenebroso invade seu ser enquanto descobre que aquele homem do capuz é parte de um grupo clandestino, um predador que se alimenta da vulnerabilidade das mulheres. A tensão explode durante uma noite fatídica, quando, após mais um dia extenuante de trabalho, Maria se depara com o homem na escada do seu prédio. O ar se torna pesado, um silêncio ensurdecedor a envolve. As palavras entre eles são trocadas como facas, revelando um jogo de poder em que ela sente a essência do terror se acumular em seu peito. A descoberta de que ele sabe mais sobre sua vida do que ela gostaria a estremece. O sentimento de impotência a consome como uma tempestade avassaladora. Agora ela tem uma escolha a fazer: expor as atrocidades que presenciou e arriscar sua vida, ou silenciar-se, vivendo numa jaula de medo que já se tornou insuportável. O que vem a seguir pode mudar tudo. A pergunta ecoa pela mente de Maria: até que ponto você iria para proteger a si mesmo e aqueles que ama? O ar parecia mais denso naquela noite, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração ao redor de Maria. Olhando nos olhos do homem de capuz, sentiu um frio que não vinha só da temperatura externa. A sensação de estar dentro de um pesadelo se solidificava. Ele se aproximou, seu rosto permanecia oculto, mas a presença era sufocante. Você não sabe em quem está se metendo. Ele sussurrou, e sua voz parecia ecoar como um aviso nas paredes da escada. Maria recuou, mas a determinação a impediu de fugir. Eu sei exatamente quem você é, respondeu, tentando transmitir bravura em meio à turbulência de sentimentos. E o que você faz com mulheres inocentes? Ele deu uma risada baixa,
Um som cortante que fez seu sangue gelar. Inocentes? Ah, você se engana, Maria. A cidade está cheia de segredos e eu sou apenas um colecionador. As palavras dele giravam em sua mente, um alerta e um desafio ao mesmo tempo. Ela não poderia se deixar intimidar. Raciocinando rapidamente, decidiu que a única saída era usar o que ele pensava que sabia contra ele. Você acha que pode me controlar, que pode me silenciar? Maria sentia a adrenalina pulsando. Se você tocar em mim, não apenas eu gritarei, eu tenho amigos, eu tenho provas. O homem inclinou a cabeça levemente intrigado. Provas? E a que custo você estaria disposta a expor a verdade? Você não entende a gravidade do que está lidando aqui. Maria respirou fundo, sua mente fervilhando. O que era aquela história de colecionador? A cada palavra dele, uma nova peça do quebra-cabeça se formava, mas como juntá-las sem se perder? Olhando para ele, percebeu que, por trás do capuz, havia algo mais. Fragilidade ou medo. O que quer que fosse não estava ali apenas como um vilão. E se eu não me calar? E se eu... Começou a dizer, mas a frase foi interrompida pela súbita vibração do celular em seu bolso. Uma mensagem, um fio de esperança ou uma armadilha fatal. Ele franziu a testa. Esse barulho não pode ser bom para você. Instintivamente, Maria olhou para a tela, um nome conhecido, mas que ela não esperava ver. Era Clara, uma amiga da enfermagem. Escreveu rapidamente. Maria, cuidado. Ouvi boatos sobre um grupo, algo muito pior do que você pode imaginar. Espere. O tempo parou. Um silêncio mortal tomou conta da escada. As paredes agora pareciam testemunhas da tensão entre eles. Quem diria isso a você? Ele rosnou, os olhos se apertando. Não é prudente cutucar a onça com vara curta. Desesperada, Maria sabia que se não reagisse, poderia perder sua única chance. Se você realmente soubesse quem eu sou, saberia que não fico calada. Tenho coragem. Seu jogo obscuro está chegando ao fim. A visão dele se distorceu de raiva e desdém para um sorriso sinistro. Coragem, Maria? Ou apenas impulsividade? Lembre-se, a noite é longa e eu estou sempre perto. O medo a envolveu uma vez mais, mas desta vez havia algo diferente. Um fio de esperança. Maria sabia que precisava alertar Clara. Se ela estava correta sobre o grupo, a amiga podia ser a próxima. E enquanto se afastou lentamente, o homem a observava, um predador vigilante. Ele não havia terminado com ela, muito pelo contrário. Havia algo na tensão do momento que a seguia como uma sombra. Ao entrar em seu apartamento, Maria sentiu a lâmina do terror cravada na sua garganta. A mensagem da Clara, ainda piscando na tela, despertou um pânico que ela não pode ignorar. E a ideia de que poderiam estar observando cada movimento a deixou sem ar. Suddenly, um barulho veio da janela. O coração dela disparou. Era um som familiar. Ou seriam os sussurros da cidade, clamando por socorro. Maria não sabia se o desespero era real ou apenas sua mente frenética. Mas uma coisa estava clara. A luta estava apenas começando. O que mais aqueles homens do capuz estariam dispostos a fazer para manter seus segredos enterrados? E, principalmente, quem seria o próximo alvo a entrar em sua teia? Ela não podia se esconder. Mais do que nunca, precisava agir. Um vento frio soprou pela janela, trazendo consigo o cheiro de chuva e o princípio de um pânico que se instalava no peito de Maria. As paredes do apartamento pareciam estreitar-se, como se o espaço estava sendo comprimido por algo invisível, um peso que a forçava a procurar ar e alívio atrás de cada sombra no cômodo. Ela não conseguia parar de pensar em Clara. A mensagem ecoava em sua mente. Houve boatos sobre um grupo. Algo muito pior do que você pode imaginar. Aquilo a deixou inquieta. O que Clara sabia? Quem eram aquelas pessoas? Com um impulso quase automático, Maria pegou o celular novamente, mas hesitou.
O homem de capuz havia mencionado um custo e ela não sabia se tinha coragem para pagá-lo. Distraída, um novo ruído chamou sua atenção. Desta vez, não era o vento. Algo roçou na porta da frente. O coração dela acelerou, o sangue pulsando nas têmporas. Ela se aproximou da porta, tentando ouvir qualquer indício do que poderia estar lá fora. Maria! Uma voz conhecida sussurrou, apagada pela linha da porta. Era Clara. Ela estava do lado de fora, e a urgência em sua voz parecia cortante. Maria, me deixa entrar, agora. Sem pensar, Maria abriu rapidamente a porta. Clara entrou, os olhos arregalados, a respiração rápida. Você não tem ideia do que está acontecendo. Eles estão atrás de você. Quem? O que você sabe? As perguntas saíram rápidas, mas a expressão de Clara era de desespero. Com um movimento ágil, ela puxou Maria para dentro do apartamento e fechou a porta com um estrondo. Tem um grupo, Maria. Eles estão capturando pessoas que sabem demais ou que podem... Clara hesitou, olhando ao redor como se as paredes pudessem escutar. Que podem expor a verdade sobre o que acontece na cidade. Maria agarrou o braço de Clara. E você ouviu isso de onde? Como você sabe? Eu ouvi. Eu vi. Alguém no hospital. Um paciente que estava delirando falou sobre isso. Ele mencionou um nome. Colecionador. Eu não sabia do que se tratava até agora, até ver você. As palavras de Clara saíam entrecortadas, enquanto Maria sentia como se um peso crescente a sufocasse. E o homem de capuz? Maria perguntou, a lembrança do olhar gélido ainda teimando em sua mente. Clara balançou a cabeça, suprimindo o medo. Ele é um deles. Ele faz parte disso. Eles estão em todos os lugares, Maria. Não podemos ficar aqui. Precisamos ir agora. Neste instante, outra batida forte ecoou na porta como se alguma coisa quisesse arrombar. Maria e Clara se entreolharam, o terror escorrendo por suas espinhas. O som continuou, um chamado inegável que parecia crescer. Era o chamado do perigo. Rápido, à janela! Clara gritou, arrastando Maria para o fundo do apartamento. Elas correram, mas a porta gemeu e estremeceu com mais força, uma força externa ameaçando invadir. Com as mãos tremendo, Maria abriu a janela. O frio da noite a atingiu, e a cidade lá fora parecia viva, pulsante com risos e gritos distantes. E agora? Para onde vamos? Perguntou, seu coração disparando, e a incerteza transformando a tensão em pânico real. Eu tenho uma ideia, mas não vai ser fácil, respondeu Clara, olhando para fora como se estivesse avaliando o risco de salto. Podemos nos esconder por um tempo, mas precisamos ser rápidas. Antes de Maria responder, a porta se arrebentou com um estrondo, e a figura do homem de capuz entrou, a sombra projetada se alongando pelo chão. Os olhos dele brilhavam com uma singela e perturbadora satisfação. Ah, muito bem. Agora a caçada começa. Maria sentiu o mundo girar. A adrenalina a impulsionou para a janela. Era agora ou nunca. O que mais eles estariam dispostos a fazer para manter seus segredos enterrados? Qualquer um ali poderia ser o próximo alvo. E enquanto se lançava para fora, um grito agudo cortou a noite. O que estavam prestes a enfrentar do lado de fora? E principalmente quem mais estava assistindo de suas sombras? Maria sentiu o ar frio e úmido ao passar pela janela. O impacto do chão a fez balançar. O chão não tinha nada macio, apenas concreto resfriado pela noite. Clara pulou logo atrás dela, e as duas se concentraram em correr antes que fosse tarde demais. Elas não podiam olhar para trás. O homem de capuz poderia estar a poucos passos delas, pronto para capturá-las como um predador faminto. Correndo sem direção, Maria olhou para os lados. A cidade parecia tão familiar, mas naquela noite tudo mudava. O brilho das luzes da rua era como um eco distante, um consolo que não podia ser confiado. O barulho dos passos atrás delas aumentava,
e as vozes ecoavam na cabeça de Maria. A caçada começa. Para onde a gente vai, Clara? Gritou Maria, enquanto sentia a pressão do pânico pressionar seu peito. Ali. Clara apontou para uma viela escura, pequena e apertada. O medo e a adrenalina queimavam em suas veias. Ouvindo os ecos nas ruas, as meninas se enfiaram na escuridão, esperando que alguém as visse e incomodasse seus perseguidores. Uma vez dentro da viela, Clara puxou Maria para trás de um monte de lixo. Ambas ofegantes, tentando fazer pouco barulho, elas ouviram os passos se aproximando. Maria agarrou a mão de Clara, a pele dela fria como o próprio vento que as cercava. O som pesava como um tambor em suas cabeças. Você acha que eles nos viram? Clara perguntou com a voz quase em um sussurro. Não sei, mas precisamos sair daqui, respondeu Maria, seu olhar fixo na entrada da viela. As sombras dançavam e, em um momento, ela viu um movimento. O coração quase parou. O homem de capuz surgiu na entrada, os olhos ardendo com uma maldade que remetia a uma tempestade. Vocês não podem escapar, ele murmurou, a voz ecoando como se falasse diretamente dentro da cabeça de Maria. Elas podiam sentir a tensão, como se o ar estivesse prestes a se dividir. Elas recuaram mais para trás, tentando se camuflar entre o lixo e a escuridão, enquanto a figura do capuz se movia com calma, como um caranguejo se arrastando na areia. Ele parecia divertido, enquanto observava a área, verificando cada canto com paciência. Precisamos fazer algo, Clara disse, a urgência trazendo sua voz de volta ao presente. Maria olhou ao redor e viu uma tampa de um lixo. Se tivermos que nos defender, usaremos isso. Ela a levantou sentindo um pouco de segurança, ainda que minúscula. Você tem certeza? Isso não vai ser suficiente para... É isso que temos. Precisamos da vantagem do fator surpresa. Maria respondeu, o espírito se acendendo diante do desespero. Com um impulso, Clara e Maria saíram de trás do resíduo, avançando com força e determinação. Elas balançaram a tampa em direção ao homem de capuz, tentando atingi-lo. As imagens desenhavam um quadro horrendo, a luta em meio ao lixo. A noite já esperava por consequências. Mas logo o capuz parecia se divertir. Com um movimento rápido, ele desvia e surge bem à frente delas. O frio na espinha de Maria se intensificou quando ela viu um grupo de pessoas se aproximando. A figura do capuz agora estava dividida entre elas e as sombras que pareciam segui-los de toda parte. Ele não está sozinho, Clara sussurrou, a compreensão do horror se estabelecendo em seus olhos. Maria, precisamos correr. Mas antes que pudessem desviar, uma das figuras se destacou da escuridão, revelando seu rosto. Maria quase desmaiou ao reconhecer os olhos. Era alguém do seu passado, alguém que ela pensava estar a salvo. A tensão cortava o ar e as perguntas fervilhavam, mas não havia tempo para respostas. A verdade estava prestes a ser revelada. As sombras estavam ali. Bem-vindas ao verdadeiro jogo. A voz era sombria e inconfundível. O que mais estava escondido na escuridão? E por que aqueles rostos conhecidos traziam tanto terror a seus corações? Maria congelou ao ouvir a voz familiar. Era Beatriz, sua antiga melhor amiga que desaparecera há anos. O olhar sombrio e vazio dela parecia atravessar Maria como uma lâmina afiada. Na memória de Maria, Beatriz sempre foi a luz nas noites mais escuras, mas ali, diante dela, estava apenas uma sombra. Beatriz? O que aconteceu com você? Maria perguntou, a voz trêmula, quase um sussurro. Você deveria ter ido embora, Maria. Decidiu ficar, e agora faz parte do jogo. Beatriz respondeu, com um riso que ecoava com um tom maligno. Olhando para os lados, Maria percebeu que os rostos ao redor não eram apenas conhecidos. Eram rostos de amigos antigos, pessoas que uma vez fizeram parte da sua vida, mas que agora estavam envoltas nas sombras, como se a escuridão consumisse suas almas. Não, nós não estamos aqui para isso.
Clara exclamou, puxando Maria para mais perto dela. As duas tentaram recuar, mas o capuz as seguia incessantemente, como um predador em busca de sua presa. Vocês ainda não entenderam? Beatriz disse, a voz transformando-se em algo grotesco e distorcido. Este é um lugar onde os medos e os traumas tomam forma. O que vocês estão presenciando não é realidade. É uma simulação, um teste para a sobrevivência. O medo invadiu o coração de Maria. Ela se lembrou das histórias que ouviu sobre o que acontece com os que são escolhidos, aqueles que não conseguem escapar das garras do passado. Mas o que exatamente o jogo significava? Essa nova realidade pressionava suas mentes, enquanto olhares arautos de desespero se viam refletidos nas faces distorcidas de amigos que, aos poucos, se tornavam inimigos. Corram! Vocês têm que sair daqui! Gritou uma outra figura, um ex-colega de escola que agora estava à mercê das sombras. Este não é mais o nosso mundo, nós estamos presos. Um grito gutural acompanhou as palavras dele, e as sombras que cercavam Maria e Clara se adensaram, como se a própria noite estivesse viva, sedenta e esperando para consumir cada um deles. É isso que você quer, Beatriz? Maria questionou, desesperada e confusa. Tornar tudo isso um jogo? Apenas siga a corrente, Maria. Se você não jogá-lo, você será jogada fora. Como os outros, ela respondeu, seus lábios se esticando para um sorriso torto. Maria olhou para Clara, a expressão de sua amiga refletia o mesmo pavor. Precisamos sair antes que eles nos peguem. Clara disse, agarrando a mão de Maria com força. Mas algo não estava certo. Cada passo que tentavam dar para a saída parecia mais pesado, como se a terra sob seus pés estivesse grudada, arrastando-as de volta. As figuras ao redor riam, e a risada ressoava como ecos em uma tempestade, reverberando nas paredes da viela. Vocês se esqueceram do que realmente importa, disse Beatriz, sua expressão agora caricatural. A pergunta a seguir escapou como um sussurro seco. O que você está disposta a sacrificar para sobreviver, Maria? E antes que pudessem reagir, a cidade toda pareceu tremer. As sombras começaram a se mover, arrastando os rostos conhecidos para as trevas mais profundas. Maria e Clara sentiram o chão se abrir sob seus pés. Desejaram-se coletivamente afundar ou gritar, mas nenhum som surgiu. Clara, segure minha mão, gritou Maria enquanto tentava puxá-la, pânico a dominando. E no último instante antes da queda, Maria viu uma janela de luz acima. A oportunidade de escapar estava lá, mas seria uma escolha desesperada. Maria, agora! Clara gritou, enquanto a luz parecia quase engolir as sombras. A última visão que tiveram de Beatriz foi seu olhar desejoso, acompanhada de um sussurro. Vejo você no próximo jogo. Antes que pudessem pensar em qualquer coisa, a luz a cercou, e a última sensação foi a de cair. Para onde seriam levadas agora? E quem realmente tinha controle sobre o jogo sombrio que as aprisionava? A luz as envolveu em um abraço quente e ofuscante, mas logo se transformou em um turbilhão que a puxou com força. Maria sentiu sua barriga revirar, como se estivesse em uma montanha-russa sinistra, e o mundo à sua volta se dissolveu em um eco de sussurros. Quando finalmente pousaram no chão, uma escuridão cheia de nuvens nebulosas as cercava. Maria tentou se recompor, mas sua mente ainda girava. Clara estava ali, ao seu lado, com o rosto pálido e os olhos arregalados de medo. Estamos seguras? Clara perguntou hesitante, os lábios tremendo. Não havia resposta. Em vez disso, um barulho, como se algo grande e pesado estivesse se arrastando, se aproximou. Maria virou-se rapidamente e o que viu fez seu coração disparar. À sua frente havia uma porta antiga, sólida, mas com marcas de garras profundas, como se algo tivesse tentado escapar daquele lugar. Tem que ser um caminho.
Maria sussurrou, esperando que a ideia as guiasse para longe daquele horror. Mas assim que se aproximaram da porta, ela se abriu com um rangido ensurdecedor, revelando um corredor íngreme e estreito, envolto em sombras. Um frio cortante subiu pela espinha de Maria, e um instinto de sobrevivência mais forte que o medo as empurrou para dentro. "Precisamos ir", exclamou, puxando Clara pela mão. Enquanto caminhavam, Maria notou que as paredes estavam cobertas por imagens distorcidas. Eram retratos de pessoas conhecidas, mas os rostos estavam deformados, como se suas expressões de alegria tivessem sido transformadas em desespero e dor. Aquilo a fez parar por um instante, o terror brotando de cada fibra de seu ser. "Vamos em frente, Maria", Clara insistiu, puxando-a de volta à realidade. Continuaram avançando, tomando cuidado com o chão irregular. Os ecos das risadas distantes e sussurros de Beatriz pareciam perseguir cada passo. "Isso é uma armadilha", Maria murmurou, sentindo o coração batendo em suas têmporas. Ela quer que nós sintamos isso." "Quem?" Clara perguntou, a voz baixa e medrosa. "Beatriz", Maria gritou, lembrando do olhar possessivo da amiga. "Ela está nos fazendo sentir tudo o que viveram antes desde que elas se foram. Isso é tudo um plano dela." Clara mordeu o lábio, e Maria percebeu que o pânico a consumia. Elas precisavam encontrar uma forma de se libertar daquela simulação. Atravessaram um portal que se abriu à sua frente, aninhado entre as paredes do corredor. Assim que passaram, foram recebidas por um cenário diferente. Uma sala ampla e vazia, o chão coberto de espelhos quebrados. Maria se viu refletida milhares de vezes, cada imagem mais distorcida que a anterior. "Maria, olhe!" Clara chamou, apontando para uma das paredes. Uma palavra surgiu nas marcas da poeira. "Escolhas." O que será que isso significa? Maria sentiu a adrenalina correr como fogo em suas veias. Escolhas. Isso é o que ela quer. Ela quer que a gente escolha o nosso destino aqui, ou o que vai acontecer conosco. Um tremor percorreu a sala, e as sombras começaram a se aproximar, as figuras encapuzadas e sussurrantes se tornando mais reais. Suas intenções ocultas ao mesmo tempo ameaçadoras e sedutoras. "Vamos, temos que decidir", Maria disse, o impulso esmagador de uma escolha pairando sobre elas. Mas o que deveria ser uma decisão clara se tornava nebuloso, enquanto refletiam sobre o significado do jogo e o que estavam dispostas a sacrificar para escapar. Quais seriam as escolhas que as levariam a um futuro incerto? E mais importante, ainda havia uma esperança de escapar, ou estavam condenadas a um destino sombrio e cruel? Maria e Clara sentiram a pressa das sombras se aproximando cada vez mais, e uma voz ecoou à distância, como se um anúncio estivesse sendo feito. "Vocês têm apenas alguns segundos." Uma nova onda de pânico tomou conta. Era uma corrida contra o tempo, e a única saída parecia ser uma escolha dolorosa. O que fariam agora? O chão sob os pés de Maria vibrou com a pressa das sombras. Cada eco de uma risada distorcida parecia se intensificar, soando como um aviso, como um chamado para o abismo. Clara estava paralisada, a expressão de desespero escrita em seu rosto. "Eu não consigo pensar. O que devemos escolher?" Clara gritou com a voz entrecortada, os olhos fixos nas sombras que dançavam ao redor delas. "Qualquer coisa menos isso", Maria respondeu, enquanto sua mente girava em um labirinto de medos. Ela olhou para os espelhos quebrados, o reflexo se fragmentando em pedaços. Mas o que isso significa? O que estamos dispostas a perder? Mais uma vez, a voz ecoou, mais alta, mais impiedosa. "Escolham, o tempo se esgotando." O terror se solidificou em seu peito. Era uma escolha entre sobreviver ou entregar-se a um destino sombrio.
Maria olhou nos olhos de Clara e viu o medo se transformando em algo mais profundo. Não era apenas medo. Era um reconhecimento de que a escolha não era entre a vida e a morte, mas entre o que significava viver realmente. E se formos nós? E se de alguma forma tivermos que sacrificar nosso passado, as lembranças que temos de Beatriz? Clara murmurou, seu olhar agora perdido entre os pedaços do espelho. Não, Clara, isso não é o que ela quer. Beatriz não pode nos obrigar a... Maria balbuciou, mas logo se calou. O terror de perder a amiga se espalhou como chamas. A realidade estava se desvanecendo em mais distorções conscientes e os sussurros a rodeavam, quase como tentativas de consolo. As sombras se aproximaram, arrastando-se lentamente, como se sentissem o medo pulsar no ar. O frio se intensificou e um odor de decomposição encheu a sala. Clara se virou em direção a uma sombra que se destacava, mais escura que as outras. Que tal apostarmos? Um sacrifício pelo outro como Beatriz fez? A sombra falou, e a voz tinha um eco familiar, mais perto de Maria do que deveria. Não podemos nos sacrificar uma pela outra. Maria exclamou, o terror intenso transformando-se em fúria. Ela está jogando conosco, precisamos lutar. Fugir, é isso que você sugere? Clara estava agora em um estado de completa negação. E se o preço de nossa liberdade for o que somos? A cada escolha que fazemos, algo se apaga. As sombras se contorceram em resposta, uma risada coletiva que reverberou no fundo de suas almas. Maria respirou fundo, o coração batendo forte. Dá-lhe uma ideia clara. Se Beatriz queria que elas escolhessem, talvez houvesse uma forma de reverter o jogo. Talvez, apenas talvez, a escolha seja encarar a verdade. Maria disse determinada. Ela se aproximou da maior sombra, encarando o vazio que a rodeava. Nós escolhemos a verdade. Um silêncio cortante tomou conta da sala. As sombras hesitaram, e a parede ao fundo se iluminou com uma luz tênue, como se abrissem um caminho para algo mais profundo. Maria sentiu outra onda de adrenalina quando percebendo que, talvez, a verdade fosse realmente uma chave. As sombras avançaram com ferocidade, e Maria puxou a mão de Clara. Venha, vamos descobrir o que vem a seguir. Mas, ao fazer isso, o chão abaixo delas começou a rachar, e uma escuridão mais profunda se formou, ameaçando engoli-las inteiras. A luz na parede pulsava como um coração, e um grito agonizante ecoou, ressoando no ar. Clara, rápido! Maria gritou enquanto a realidade começava a se desintegrar. O que seria o próximo passo? Estariam dispostas a encarar a verdade, mesmo que isso significasse encarar o que mais temiam? Nesse momento, outro sussurro ecoou na sala. Uma nova opção se revelava. Uma de vocês deve ficar. Maria sentiu o chão tremer. A pressão aumentava. A escolha ainda não havia terminado, e a sombra que era Beatriz parecia rir, vitoriosa. Quais segredos estavam prontos para ser revelados? E, finalmente, quem pagaria o preço dessa verdade? As fissuras no chão se ampliaram, como se desejassem devorar tudo ao redor. A luz pulsante na parede emitiu um brilho que parecia se alimentar do terror que pairava no ar. Clara olhou para Maria com desespero, cada vez mais consciente de que a decisão que tinham que tomar não se resumia apenas a um sacrifício. Era uma questão de essência, de quem elas eram. Eu não posso deixar você aqui, Maria gritou, segurando a mão de Clara com toda a força. Um frio intenso subia pelas pernas, como se as sombras tentassem puxá-las para o abismo defronte. Às vezes é preciso perder algo para encontrar o que realmente somos. Clara murmurou, a voz quase um lamento. Era uma constatação muito pesada que pesava como chumbo. As risadas distorcidas engrossaram, ecoando na sala em um coro de desprezo. As sombras, uma amálgama de rostos deformados, rodeavam as duas amigas,
apropriações de suas inseguranças e temores. Cada uma delas parecia murmurar promessas e ameaças ao mesmo tempo. Escolha logo, o tempo está se esgotando. A voz de Beatriz se intensificou, fazendo o coração de Maria disparar como um tambor. O que se seguiria? O que mais poderiam perder? E como poderiam saber se, ao escolher, não estariam simplesmente cavando mais um buraco em suas almas? Estamos presas nessa armadilha, Maria respondeu, confrontando as sombras. Nos deixamos levar pelos nossos medos, é hora de tomarmos as rédeas. O tom de sua voz estava mais firme, um reflexo de uma determinação que ela não sabia que possuía. A luz na parede começou a se expandir e, de repente, fragmentos visíveis de um passado feliz passaram a dançar naquele espaço. Sorrisos, risadas, momentos compartilhados. Era Beatriz e cada lembrança irradiava um calor que parecia chamar por elas. Olhe, Clara, é como se estivesse nos testando. Maria falou, observando as memórias se aglomerarem. Precisamos acreditar que esse teste é uma oportunidade, não uma maldição. Mas Clara, apertando a mão da amiga, estava paralisada. A visão das memórias parecia lhe machucar. E se a verdade for que nós não somos dignas de nosso passado? Que as nossas escolhas para estarmos aqui agora significaram perder Beatriz de uma forma irreversível? As sombras se agitaram, como se refletissem a confusão interna daquelas duas. Maria se aproximou da parede iluminada, atraída pelas imagens. E se for isso? E se a verdade é que temos que aceitar a dor para seguir em frente? Um grito baixinho cortou a sala. Um lamento profundo que parecia vir de toda a parte, como se os ecos das lembranças desejassem ressurgir. A pressão nas mãos de Maria e Clara aumentava. Os riscos de perdê-las se intensificavam. Então, uma sombra pequena emergiu, deslizando entre as grandes. Eu sou Beatriz. A sombra sussurrou, sua voz agora suave, mas cheia de angústia. Se vocês se sacrificarem por mim, eu poderei voltar. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Maria. Estaria a sombra realmente oferecendo a salvação ou apenas uma cilada? Não, isso não é o que ela desejava. Maria retrucou, o olhar em chamas de raiva. Seremos nós mesmas com suas memórias. Se tivermos que viver com a dor da perda, pelo menos ela será nossa escolha. Clara respirou fundo, os olhos agora cheios de lágrimas. Muito bem. Vamos encarar a verdade juntas. Que o passado se mantenha como um traço de quem somos, mas que nunca nos defina. As sombras hesitaram, a risada diminuindo enquanto abriam espaço. Um silêncio pesado pairou, e a parede de luz vibrava, como se tivesse vida própria. Maria e Clara estavam prontas para escolher, mas nesse momento, uma nova fissura se abriu no chão. Uma escuridão viva apareceu, engolindo a visão delas. Uma de vocês deve ficar. A voz ecoou novamente, firme e cruel, enquanto a sala tremia. O que elas escolheriam agora? A escuridão se aproximava rapidamente e a pressão para decidir crescia. Estar dispostas a aceitar o que eram significava que alguma coisa teria que ceder. A escolha decisiva se aproximava e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. A escuridão cresceu, como se estivesse viva, serpenteando pelo chão enquanto um cheiro de mofo e decomposição invadia o ar. Clara e Maria estavam com o coração na garganta. O som do eco de seus próprios batimentos parecia um aviso, um metrônomo marcando o tempo que escape lentamente entre os dedos. Clara, o que fazemos? Maria gritou, a voz embargada, o desespero transparecendo em seu olhar. As sombras dançavam ao redor delas, parecendo rir e esperar, um convite macabro para a entrega. Não sei, não sei. Clara respondeu, seus olhos grandes e assustados. Foi então que ela notou. Uma linha fina de luz tentava se infiltrar entre as fissuras do chão.
mas era parecida com uma linha de sangue, pulsante, quase como se o próprio chão estivesse ferido. Você tem que fazer a escolha. A escuridão não espera. A cada segundo, ela leva um pedaço de você. A voz de Beatriz, ou o que restava dela, ressoou pela sala, rouca e sombria. Maria queria acreditar que era apenas um eco, mas havia uma profundidade de dor naquelas palavras que a deixava inquieta. E se perdermos um pedaço de nós mesmas? Maria murmura, os olhos marejados. E se a nossa verdade for na verdade uma mentira? Um tremor percorreu a sala, e a luz pulsante na parede ganhou intensidade, soltando fragmentos de memória, agora mais claros, mais nítidos. Maria viu o sorriso de Beatriz, as gargalhadas delas juntas, a amizade que preenchia cada espaço. Mas entre essas lembranças felizes havia outras, sombras de momentos que elas jaziam para esquecer. O medo, a traição, os segredos enterrados que só voltavam à tona em noites como aquela. Maria, você tem que decidir agora, Clara implorou, o desespero pairando em seu olhar. O tempo estava se esgotando e a fissura no chão se alargava como uma boca faminta. Eu não posso fazer isso sozinha, Maria gritou, mas um estrondo quase sobrenatural ecoou, fazendo com que caísse de joelhos. Clara agarrou o braço da amiga com força, um laço que parecia cada vez mais irromper entre elas. Então nos unimos. Vamos juntas, mesmo que isso signifique... Clara hesitou. As palavras ficaram presas na garganta. Não! Maria interrompeu, a fúria a fortalecendo. Não somos assim. Não vamos nos sacrificar uma pela outra. Devemos encontrar um caminho. Talvez a verdade esteja nesta dor. Um rugido de raiva reverberou pela sala, e as sombras pareciam se agitar em protesto. Uma de vocês precisa abrir mão de si mesma. E eu espero que uma de vocês tenha a coragem necessária. A voz sussurrou mais uma vez, agora mais perto, quase íntima. Uma sombra se ergueu, apresentando-se como uma ponte entre a luz e a escuridão. Você tem que escolher, minha querida Maria. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Clara. Maria, precisamos criar a verdadeira Beatriz a partir de nós. Uma nova memória, algo que nunca conhecemos, mas que sempre desejamos. Enquanto a luz se intensificava, Clara soltou a mão da amiga e deu um passo à frente, sua decisão irrompendo como um grito em forma de ação. A verdade é dolorosa, mas é única. Não precisamos do sacrifício de uma alma. Mas não havia mais tempo. A escuridão estava se estendendo, seu toque começava a gelar a sala, e Clara estava prestes a ser consumida. Maria viu tudo acontecer em câmera lenta. A luz estava quase à porta, e ela sabia que algo iria romper essa corrente de dor. Clara, não! Gritou, mas era tarde demais. A luz os engoliu em um brilho ofuscante, e uma imensa força os separou. E no momento em que tudo ficou branco, um grito ecoou, um grito que fazia o chão tremer. A sala, agora desprovida de Clara e Maria, ficou em um profundo silêncio. A luz pulsante se espalhou, revelando uma nova forma de Beatriz, mas com um sorriso que não era mais inteiramente humano. Seus olhos carregavam a escuridão e uma nova sombra se tornou visível atrás dela. E agora? A criatura perguntou, seu sorriso sombrio e desafiador iluminando a penumbra. Quem está pronta para dançar nessa nova realidade? O pesadelo apenas começara. Quais efeitos essa nova Beatriz traria, e quem seria a próxima a sucumbir? Maria sentiu o frio na espinha, a pressão do medo sobre seus ombros. Maria despertou em um espaço escuro, suas mãos trêmulas sentindo o chão frio e úmido. O que havia acontecido? Ela tentou recordar, mas sua mente parecia uma névoa espessa. Gradualmente a imagem de Clara renasceu, vibrante e clara. Clara! Gritou ela, levantando-se rapidamente. A dor pulsava em seu coração quando se lembrou do sacrifício, da amiga colocada em risco por uma escolha impiedosa. No fundo,
Uma consciência sufocante começou a se formar. Tinha que entender o que tinha acontecido. Tinha que encontrar Clara. A sala à sua volta continuava envolta em sombras, mas uma luz tênue surgiu de algum lugar. Maria se dirigiu em direção a ela, sentindo que cada passo poderia ser essencial. Conforme se aproximava, a luz revelava uma figura familiar, mas ao mesmo tempo grotesca. Era Beatriz, mas não como a lembrança vívida que Maria guardava no coração. A nova Beatriz era uma fusão de alegria e terror, uma versão corrompida que exibia um sorriso retorcido. "Você está aqui", a criatura sussurrou, sua voz como seda e espinhos ao mesmo tempo. "Eu sempre estive aqui. A verdade é que você e Clara fizeram isso por mim. A escolha da dor e do sacrifício me trouxe de volta, em um novo formato." Maria sentiu o estômago revirar. "O que você quer de mim, Beatriz?" perguntou, sua voz falhando entre a dúvida e o medo crescente. "Não é sobre o que eu quero, mas sobre como vocês foram alimentadas pelo seu apetite de liberdade. Clara, ela sempre esteve tão próxima, mas frágil. Você soube disso, e mesmo assim decidiu a dor como saída." Beatriz respondeu, a voz agora ecoando nas paredes como uma canção sinistra. "Mas você não precisa mais dela. Libertou-se para se tornar maior do que sempre sonhou. Você não é Beatriz, isso é uma ilusão." Maria reivindicou, o coração pulsando em suas têmporas. "O que vocês se tornaram é uma prisão." As paredes pareciam zunir com sua afirmação, mas a nova Beatriz apenas riu. "Prisão ou liberdade? É tudo uma questão de perspectiva. Cada escolha que você fez a levou a este momento. Agora você só precisa decidir se vai abraçar esta nova realidade ou se sucumbirá a ela." A luz intensificou, criando uma atmosfera tensa como um fio prestes a se romper. Maria percebeu que precisava manter a lucidez. Mantendo o foco, deu um passo à frente e com a voz firme disse: "Não vou abraçar nada que destrua quem sou. Não vou ser um peão no seu jogo." As sombras ao redor pareciam hesitar. A voz de Beatriz se calou por um momento. Então, com um movimento rápido, ela estendeu as mãos para Maria. "Rouba a sua chance de se transformar. O que você tem a perder?" A nova Beatriz começou a se contorcer e a dor que emitiu era palpável. Maria sabia que Clara havia sacrificado sua própria essência para que ela não se perdesse. Então, apanhou a coragem dentro de si. "Não sou você. Não sou uma sombra. Fui construída pelas memórias que você queria apagar, e isso é o meu poder." A luz ao redor de Maria começou a brilhar intensamente e um facho de esperança se ergueu dentro dela. Ela não poderia deixar os medos e a dor definirem seu futuro. Precisava superar a dor que a vigiava. E de repente, a sala tremeu como um terremoto. As sombras começaram a recuar, como se temessem sua nova determinação. Maria lançou um grito de libertação e o som ressoou em todo o espaço. "Se Beatriz realmente está aqui, então ela deve entender que eu a amo, mas não posso deixar que essa versão de você me domine." As vozes e risadas distorcidas começaram a se dissipar, e Maria viu a essência de Beatriz manifestar-se em um brilho sutil. "Sinto muito", murmurou a figura familiar, um eco do passado. "Sinto muito por ter te colocado nesse caminho." A luz se expande e enche o espaço. Maria sentiu uma força poderosa irradiar de si mesma. "Eu não vou me deixar levar", gritou, sentindo o peso das sombras se desvanecer cada vez mais. Então, com um passo decisivo, Maria caminhou em direção à nova Beatriz, erguendo a cabeça. Uma força intensa, como um turbilhão, envolveu as duas. "Tome um novo caminho. Celebre a dor, mas não a deixe te governar." O feixe de luz que emanava de Maria se propagou, e com um último rugido, a nova Beatriz derreteu, e a sala foi inundada por um redemoinho reluzente. As sombras finalmente se dissiparam, levando a antiga amiga de volta à luz.
Maria respirou fundo, finalmente livre da prisão. Ela precisava reencontrar Clara e consertar o que havia sido quebrado. Agora, não apenas como enfermeira, mas como uma mulher que não permitiria que a escuridão a definisse nunca mais. Ao se aventurar pela saída, finalmente sentiu que a atmosfera opressiva estava diminuindo. Era hora de restabelecer a justiça, enfrentar a dor de maneira madura e lembrar a todos que a verdadeira luta não estava na sombra, mas na luz que cada um carregava. E assim, aquelas sombras fugiram, com a promessa de que, se houvesse retorno, retornariam como um eco distante da verdadeira jornada, daquela que agora estava prestes a começar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comentar suas reações e teorias sobre este final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho arrepiante. Mostre seu apoio e faça parte da nossa comunidade verdadeira de fãs de terror.